Meus amigos, boa noite. Todos bem-vindos. Estamos muito felizes de poder estar aqui e receber todos vocês. O nosso aniversário, 10 anos, que essa casa aqui está de portas abertas, ininterruptas. Não sei se eu estou surdo, está muito grave minha voz. Né? Nesses 10 anos, piorou. Estou ficando nervoso, viu? Nesses 10 anos, passaram por aqui mais de 150 mil pessoas. Provavelmente uns 500 mil espíritos, obsessores, de cada um. Fora os mentores. Então nós nos sentimos muito felizes, relembrando primeiro dia, 29 de agosto de 2009. Estávamos aqui num sábado à tarde, foi isso? Quem estava aqui? Tinha alguém aqui? Não? Só a Cláudia, né? Eu também estava, o Geraldo ali também. Muito bem. Sobreviveram alguns, você viu? Então, nos sentimos 10 anos depois muito felizes de estarmos aqui, o trabalho continuando, o trabalho se ampliando, a casa de portas abertas. Esse ano vamos ter ainda, se Deus quiser, abrir mais um dia de assistência espiritual, aos sábados, à tarde. Nós teremos aqui mais um dia, anunciando aqui em primeira mão, a partir do mês de novembro, se Deus quiser. Aguarde mais informações, mas vamos ter mais um dia de trabalho aos sábados à tarde. Então, nos dá muita alegria ver o trabalho crescendo. E esse trabalho que está ligado diretamente à figura de Bezerra de Menezes. Porque foi através dele, da atuação dele, que ele reuniu esse grupo, que ele propiciou o nosso encontro, propiciou esse local, propiciou toda a equipe espiritual e a assistência dele diuturna ao nosso grupo. É evidente que a ação dele não se limita ao Grupo Esperança, seria muita pretensão nossa, mas, indiscutivelmente, a ação dele de benfeitor espiritual dessa casa é notada, sentida por muitos outros médiuns, muitos outros trabalhadores. E isso não quer dizer que nós aqui, da equipe encarnada, somos espíritos evoluídos. Eu desconfio que é exatamente o contrário. Porque quanto mais elevado o mentor que você... Estou falando aqui da equipe encarnada com todo o carinho do Grupo Esperança. E eu, como um fundador do grupo, me sinto, então, incluído perfeitamente nessa condição. Estou trabalhando esses 10 anos para não ser um afundador do grupo, né? Então, hoje nós, inevitavelmente, vamos escolher falar, relembrar algumas coisas sobre Bezerra de Menezes. Eu sei que muita gente conhece alguns detalhes, mas é um espírito que todos nós, de alguma forma, em algum momento de vida, buscamos o socorro dele, não é isso? Quem aqui já pediu alguma coisa para o Dr. Bezerra? Levante a mão. Olha, grande parte. Quem não levantou a mão, fique tranquilo que você vai pedir ainda. Pode ter certeza. Vamos lá. Então, Bezerra de Menezes, aquele que
foi e tem sido um grande apóstolo de Jesus. Na próxima tela nós vamos ter algumas ideias da biografia dele. Então, nasceu 29 de agosto de 1831. Portanto, nós estamos falando de um homem que nasceu há 188 anos atrás. E para a gente estar falando dele, 188 anos depois, é porque foi uma pessoa muito o quê? Especial. Ou porque ela foi muito odiada, foi muito ruim, e ninguém esquece dela, ou porque ela foi, de fato, uma pessoa maravilhosa, excelente, uma benfeitora, e, portanto, tornou-se, né, alvo de muitas considerações. Nasceu em, então, portanto, 1831, no Ceará, numa cidade que hoje era Riacho de Sangue, naquela época, e hoje é Jaguareteúma, alguma coisa assim. Alguém já esteve lá ou não? Não. Ficou lá, então, até os 18 anos, quando ele sentiu a vocação para estudar medicina, contrariando o desejo do seu pai, capitão Bezerra. Um homem que tinha ali umas fazendas, umas terras, e que sonhava que o filho fosse o quê? Advogado. O sonho era que fosse advogado. Como já eram outros irmãos do Bezerra, que o pai queria que os filhos tomassem conta, administrassem as terras, a fazenda. E até porque estudar advocacia naquela época era mais fácil, porque tinha uma faculdade de Direito em Olinda, Recife, que era muito mais perto do que a faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, onde os custos de manutenção dessa faculdade também seriam muito maiores. Mas Bezerra de Menezes disse que o sonho dele era ser médico, porque via na medicina um sacerdócio. Então percebe que com 18 anos já estava aflorando nele, né? Ele pensava na medicina não como uma carreira próspera, financeira, não estava vendo ali o êxito que ele poderia ter financeiro, mas ele pensou primeiramente em como ele poderia ajudar a humanidade, as pessoas, sendo médico. Então, para quem está em dúvida, vai fazer um teste vocacional, está aqui um exemplo de Bezerra de Menezes. Onde eu posso ser útil, onde eu posso ajudar, onde eu posso colaborar com a humanidade. O dinheiro talvez seja uma consequência. Talvez. Para o Bezerra não foi. Mas isso não importou muito para ele, porque ele encontrava na medicina o exercício desse sacerdócio que fez dele um homem muito feliz. Interessante que, quando ele veio estudar medicina, o dinheiro que ele trouxe da família deu para segurar os estudos dele apenas por alguns meses, porque ele tinha que alugar um local para ele ficar, para ele se instalar. Ele não gostava e não queria morar em república. Ele escolheu uma casa muito modesta, mas o dinheiro que ele trouxe não foi suficiente para bancar mais do que alguns meses. E até então ele ficou em dúvida: e agora como é que eu vou me sustentar? O pai dele não tinha mais posses, então ele resolveu dar aulas particulares. Com o dinheiro das aulas particulares ele poderia se manter. E ele já estava com o aluguel atrasado, então ele comunicou ali no âmbito estudantil que ele
estava disposto a dar aulas, e apareceu então um aluno, querendo ter aulas de matemática, que era a disciplina que ele não gostava. Olha que interessante isso. Como é que às vezes as coisas vêm na nossa vida? E aí veio o primeiro aluno, tal, eu quero falar de matemática, o Bezerra pensou, puxa, matemática, e agora? Aluguel atrasado. Ele falou, eu aceito, vamos começar amanhã. O aluno tirou o dinheiro, falou assim, quero pagar as aulas adiantado. Pagou aulas por 2 ou 3 meses. Dinheiro bom. E o Bezerra ficou, né? Pego, não pego, não pego, não pego, devendo. Tá bom, pegou. Amanhã o senhor volta, vamos começar a nossa primeira aula. E assim foi. E esse aluno nunca apareceu. E com esse dinheiro, ele foi pagando as dívidas dele. Depois apareceram outros alunos. E assim ele foi se mantendo durante o curso todo. É um fato muito interessante, porque ele ficou intrigado. E por que esse aluno me trouxe dinheiro, não me pagou, nunca apareceu? Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, quando ele estava passando por uma dificuldade financeira, porque embora fosse médico, o que ele ganhava, ele aplicava muito, ou ele não cobrava as consultas, quando não, dava dinheiro do próprio bolso para que os pacientes comprassem remédio. E ele, numa situação aflitiva, numa sessão mediúnica que ele participava, no Centro Espírita Ismael, ele indagou os espíritos, eu estou com uma dúvida, eu não sei se eu preciso abrir um consultório numa clínica de um bairro rico, porque lá na Vila Aricanduva não está dando. E os espíritos disseram assim, fique tranquilo, Bezerra, porque se for preciso, nós arrumamos outros alunos particulares para você. E aí então ele entendeu que aquele primeiro aluno que livrou ele daquela situação difícil havia sido uma providência da espiritualidade. Veja como os espíritos nos ajudam. Exerceu a medicina como cirurgião do Exército e depois em 2 clínicas no Rio de Janeiro, uma das quais atendia gratuitamente a população carente. Qual que vocês acham que é a clínica que mais enchia? Você sabe que os ricos saíam do bairro deles e iam tudo na clínica. Interessante, né? E foi nessa situação que ele ganhou um apelido em vida: médico dos pobres. Geralmente, a gente ganha um apelido desse depois que morre. Bezerra ganhou 2 anos depois, já esse apelido em vida. E foi esse apelido, por força dele, e por força do que o povo sentia dele, é que ele, o povo o incentivou a se enveredar pela vida política, onde ele foi vereador no Rio de Janeiro e depois deputado por longos anos. Muitos desses atendimentos que ele fazia, quando ele chegava no consultório, o consultório já estava lotado. Antes dele entrar para a sala, ele passava e cumprimentava
cada um dos pacientes. Como hoje, né? É assim que acontece hoje? Às vezes, nem entrando na sala, a gente consegue ser visto, né? E muitos pacientes relatavam que se sentiam já curados quando Bezerra os abraçava. Alguns biógrafos dele dizem que muitas curas que ele fez não se davam tanto pelos remédios que ele receitava, mas pela forma acolhedora, carinhosa e amorosa com que ele envolvia as pessoas. Se muitos médicos descobrissem isso, muitos laboratórios estariam, não vou dizer falidos, não haveria tanta farmácia como hoje. Não é? Poder do amor, né? Porque no fundo, muitas vezes a doença é uma carência nossa. Não é? Vocês não desconfiam disso? Eu tenho certeza. Não é? Uma carência. E é quando alguém nos ouve, alguém nos vê, alguém nos olha, alguém nos dá atenção, isso tem um efeito psicológico e, portanto, com consequências físicas impressionantes. Seguindo aqui. Então, já falei da sua popularidade como médico, depois ele entrou para a política, casou-se, agora naquela parte mais assim, mais humana, mais interessante, né? Casou-se aos 27 anos com Dona Maria Cândida, que tinha 14. Diz que foi paixão à primeira vista. Eles foram num batizado, não sei de quem, na igreja de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E ele olhou para Maria Cândida, a Maria Cândida olhou para ele, e foi aquele fogo, aquela coisa. E aí diz que ele foi e deu um beijo nela, assim, me canto, assim, sabe? Ela ficou assustada e ele falou assim, estamos passando dos limites. É melhor a gente casar. E se casaram. Só que aqui depois veio o primeiro baque do Bezerra na vida dele. A Maria Cândida faleceu quando tinha 19 anos. Então, ficou 5 anos casada com ele. Tiveram 2 filhos, homens. Nesse período, então, é um período difícil para o Bezerra, porque até aqui ele não era espírita, ele estava distante de qualquer religiosidade, ele estava distante da igreja, e isso para ele foi um momento muito duro, que alguns biógrafos sugerem que ele entrou num período de melancolia, de tristeza profunda e talvez até de uma certa depressão. Ele não tinha mais gosto por nada, não tinha mais vontade de sair de casa. Até aí, então, que começa a conhecer o Espiritismo pela leitura do Livro dos Espíritos, que deram a ele, e por uma cura mediúnica que ele recebeu. Ele tinha um problema de estômago, há 5 anos que ele tinha aquela queimação muito forte, sabe? Nada resolvia, omeprazol, essas coisas não resolviam nada. Sonrisal, magnésia, Pepsamar, tomou tudo. Até ele ouviu dizer que tinha um médium ali no Rio de Janeiro que fazia receituário mediúnico.
Ele ficou interessado. Mas como ele era já uma pessoa muito conhecida, ele ficou com medo de se expor e com medo também de alguma fraude. Chega lá, de repente o médium me reconhece, sabe quem eu sou, deve saber o que eu tenho, e eu acho melhor não ir. E escolheu uma forma diferente de ser atendido. Pediu para que um conhecido dele, anônimo, levasse o nome dele para o médium fazer receituário. Mas não deu o nome completo. Deu só o nome assim, Adolfo. E colocaram lá para o médico. E veio a receita. E o espírito, além da receita, falou tudo que o Bezerra sentia. Você tem isso, você tem aquilo. Falou detalhes que só o Bezerra conhecia. Então aquilo chamou a atenção dele. E aí ele lê o livro dos Espíritos, ele começa a juntar as coisas, e isso é uma verdadeira revolução na vida dele. Em frente. Aí, viúvo, estava melhor. Sozinho. No Rio de Janeiro. Aquele calor. Quando a primeira esposa morreu, a meia-irmã da esposa, a Dodoca, que de boboca não tinha nada, começou a tomar conta dos filhos do Bezerra. Ia lá todo dia, cuidava, ele olhava, e tal, e não sei o quê. Aí o Bezerra, depois de alguns meses, falou assim, olha, não é bom você vir aqui, eu sou um homem viúvo, você vem aqui sozinha, o que as pessoas vão dizer por aí? Então, vamos ficar juntos. Vamos nos casar. E assim se casaram. Ele tinha 33 e ela 14. Gente, naquele tempo era normal. Não é? Era normal isso. Vocês não lembram? Vocês não eram daquele tempo? E tiveram nada mais, nada menos do que 12 filhos. Está abismada, né? O último filho dele, ele teve quando ele tinha 60 anos. 5 anos, mais ou menos, antes de desencarnar. Desses 14 filhos, 2 morreram quando ele ainda estava encarnado. Ele foi deputado, foi empresário, foi político e exerceu a medicina praticamente até o fim da vida. Desencarna em 11 de abril de 1900. Antes, teve um AVC, ficou mais ou menos 4 meses na cama, imobilizado. E é um fato que a mim me chamou muita atenção, que já pressentindo a morte, um dia ele levanta, pede para o pessoal ajudar ele a levantar da cama, ele faz uma oração. E ele faz uma oração a Nossa Senhora, a quem Bezerra sempre foi muito ligado. E nessa oração, o que vocês acham que ele pedia? Se fôssemos nós, provavelmente íamos pedir pela nossa saúde. O que é humano.
Mas dessa oração, ele pedia a Nossa Senhora, porque os doentes, os pobres, iam até a casa dele, querendo ser atendido. E ele não podia. Mas ele sabia que eles estavam ali. E ele faz uma prece dias antes de desencarnar. Ele faz uma prece exatamente para Nossa Senhora, orando em favor desses doentes. E ele dizia assim: Senhora, sei que estou partindo, mas não deixe os meus pobrezinhos desamparados. Eu sei que eles me esperam e sei que não poderei atendê-los. Vele por eles, por misericórdia. Isso me enterneceu, né? Ele disse: eles estão me esperando. Aí eu fiquei pensando, quantas pessoas estão esperando a gente hoje? Não tem? Em casa estão nos esperando, no trabalho, na escola. E Bezerra preocupado com essas pessoas, que não eram parentes dele. Ele não devia obrigação para nenhuma dessas pessoas. Eram clientes que, na sua maioria, nem pagavam. Muitos dos quais, como já disse, e muitos daqui sabem, ele colocava, ele dava o remédio. Quantas vezes depois da receita, o paciente dizia: doutor Bezerra, eu não tenho dinheiro, não só para pagar a consulta, mas também não tenho dinheiro para comprar os remédios. E os biógrafos registram que várias vezes ele dava o dinheiro. E naquela cena maravilhosa, que se imortalizou, em que nem dinheiro mais ele tinha, ele retira o anel de formatura, que era uma coisa chiquérrima naquela época. Tem um anel de formatura de advogado, médico, engenheiro, era um negócio... Nossa! Ele tira o anel e dá para ela. Falou: a senhora vende, compra remédio e compra comida. E ele voltou a pé para casa. Não tinha dinheiro para tomar ônibus, o bonde. É bonde, naquela época era bonde, vocês lembram bem disso, né? Batem as suas portas altas horas da noite. Era uma mãe desesperada, pedindo ajuda, porque o filho estava gravemente enfermo. Curiosamente, nessa noite, o filho do Bezerra também estava com febre. E a mãe desesperada dizia: por favor, doutor Bezerra, vá visitar meu filho. Eu não tenho como lhe pagar, mas eu só tenho ao Senhor apelar. Era um domingo à noite, chovia no Rio de Janeiro. E aquela família morava num dos barracos nos morros do Rio de Janeiro. A esposa do Bezerra, a dona Dodoca, falou: Bezerra, mas o nosso filho está doente, está com febre. Ele disse: ele está medicado. E essa criança, não. Eu vou atendê-lo.
sai do conforto do seu lar, num domingo, à noite, com chuva, a pé, para subir os morros do Rio de Janeiro, para atender alguém, para dar remédio a alguém que não tinha como lhe pagar. Impressionante isso, não? Desprendimento, pensar no outro, empatia pela dor do outro, coisas que nós ainda são tanto difíceis. Para nós a dor do outro é a dor do outro, ema, 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 cada um com seus problemas. Não é isso que a gente fala? Olha, eu posso rezar muito por o seu filho, não é? Vou rezar por ele, mas não me peça mais nada além disso. Deus há de amparar. Como uma vez eu fiz isso diante de um mendigo de rua, que estava quase morrendo de frio. Eu parei e fiz uma prece. Senhor, socorra esse irmão. Que as suas vibrações o aqueçam. Envie o mensageiro que possa ajudar essa criatura. Olha, foi uma prece emocionada. Eu fiquei assim. Nossa, que coisa linda. Eu na esquina aqui do carrão, ali, fazendo aquela prece. E fui para casa. Era uma manhã de frio, frio. Aí em casa, me aqueci todo, tomei banho, tomei sopa, que eu detesto, aquela sopa quentinha, tal. E me agasalhei, coloquei toquinha, gorro, pantufa, aquelas coisas todas, né? Que a gente fica horrível, né? Parecendo um astronauta. E aí então, quando eu sentei na cama para fazer minha prece, muito obrigado, Senhor, pela cama, muito obrigado pelo meu lar, e aquele frio, sentindo um frio que vinha. E aí me apareceu o Pai Joaquim. O Pai Joaquim disse: meu filho, as suas preces foram ouvidas por Jesus. Eu falei: que coisa, que prece. Aquela que você fez por um irmão ali na rua. Eu falei: graças a Deus, Jesus enviou um irmão para socorrer. Foi isso, Pai Joaquim? Foi. Nossa, que bom. Aí ele falou assim: esse irmão é você. A sua prece chegou lá, sim, foi tão elevada que chegou lá, no mundo superior. Aí Jesus pegou a lista dos nomes de quem ele poderia contar lá na Vila Carrão. Tinha 3 pessoas, meu filho. Tem alguém da Vila Carrão aqui ou não? Tem lá 1, 2, 3, somos nós. É nós. E você era o último da lista. Então, eu falei: mas quer dizer que eu vou ter que sair daqui, desse lugar? Senão Jesus tira o seu nome da lista. Aí, mais por uma questão de coação do que de coração, eu resolvi então pegar algum cobertor, alguma coisa. Foi um sacrifício danado, né? Aí desci, né? Com muito sacrifício, levar um cobertor, levar alguma coisa. Veja então, Bezerra nem passou por esse problema, né? Quando alguém bateu na porta dele, o que ele pensou? É Jesus. É Jesus que veio aqui. A senha foi o próprio Cristo quem deu. Vocês lembram daquela passagem do Evangelho? Estive nu e me vestiste. Estava doente e me visitaste. Estava preso, estivesse comigo. Estava com fome e me desse de comer. Todas as vezes que vocês fizerem isto ao menor dos meus irmãos, é a mim que vocês estão fazendo. Então Jesus adora estar disfarçado.
E a gente vai para a igreja encontrar Jesus, vai para o centro. Ai, como eu gostaria de ver Jesus. Ele está disfarçado. Pode ser a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhadinha. Não é? Dona Ivone do Amaral Pereira, médium com quem o Dr. Bezerra trabalhou durante muitos anos, médium notável, cujo livro de maior expressão é o Memórias de um Suicida. Não sei se alguém já leu. Dona Ivone Pereira, médium também do Rio de Janeiro, revelou entre amigos uma das encarnações passadas de Bezerra de Menezes. Na qual, na época de Jesus, na cidade de Jericó, ele, querendo encontrar Jesus, subiu na árvore. Quem que eu estou falando? Zaqueu. Então ela revelou, não que o doutor Bezerra tivesse contado a ela, mas que um outro benfeitor, com quem ela trabalhava, revelou a ela que Bezerra era Zaqueu. Só relembrando, recapitulando, Zaqueu era um cobrador de impostos, mas um cobrador que estava fazendo cobranças abusivas, extorsivas. Cobrava imposto além da conta. Vocês veem que esse problema é antigo já. Só que isto trouxe um problema de consciência dele. Porque o homem rico construiu uma fortuna à custa do quê? Da exploração daquele povo simples, daquele povo sofrido, que tinha que pagar tributos exagerados. E os tributos naquela época eram cobrados na casa da pessoa. Imagine. O governo ia na sua casa, olhava ali os seus quadros, seus bens, suas cabras, os seus coisas, e tributava e já levava na hora. E ele cobrava mais. Então, era uma pessoa benquista? Não, odiada. Por onde ele andava, as pessoas tinham por ele uma aversão, tinham raiva dele. E ele ficou privado de qualquer tipo de relação. Isso começou a entristecer, começou a criar uma depressão nele. Perdeu a alegria de viver. E é ele então que vai procurar Jesus. E lá com Jesus ele faz uma promessa. Eu estou encurtando um pouco essa história. Que a partir daquele dia, daquele encontro, ele ia restituir aos pobres, aquelas pessoas a quem ele cobrou a mais, 4 vezes mais o que ele exagerou. E a metade dos bens dele, ele ia doar aos pobres. Dá para entender que quase 2000 anos depois, ele ainda estava fazendo isso. Quando ele tira o anel, eu acho que foi o último centavo que ele pagou. Interessante isso, né?
Evidentemente que depois da desencarnação, prossegue no mundo espiritual o trabalho de amor ao próximo. E dizem que, na desencarnação dele, ele foi recebido nada mais, nada menos do que Nossa Senhora. E consta, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, os dois médios afirmam que Dr. Bezerra teria recebido já do mundo espiritual superior, da própria Nossa Senhora, a autorização para ir para mundos mais felizes. Nunca mais voltar para a Terra. Nunca mais aparecer em Itaquera, Vila Aricanduva, Brasil. Não é? E ele, de joelhos... Quem que recusar uma proposta dessa? Ele, de joelhos, pede a Nossa Senhora para poder ficar aqui junto à terra. Porque enquanto houvesse aqui uma lágrima sendo derramada, ele não conseguia ser feliz. Dá para sentir um pouco o que é o tamanho de um coração de um espírito desse? A gente foge das lágrimas. Nossa, aquele cara só chora, só reclama, pelo amor de Deus, não quero ver mais aquele parente, pelo amor de Deus. Não é? O Bezerra não. Adora. Adora-se. Adora no sentido de poder ajudar. De poder socorrer. E é assim que ele vem trabalhando até hoje. E um trabalho que não se dá só com os espíritas, isso é muito interessante. A ação de Bezerra de Menezes, hoje, já está além do movimento espírita. Há muitos casos e relatos de curas que ele realizou com pessoas católicas que sequer tinham notícia dele. Até em tribos indígenas no Peru, já há relatos de curas que ele realizou. Nos Estados Unidos, em países da Europa. Até no Japão. Havia um homem no Japão com leucemia. Desenganado, 6 meses de vida. Na internet, ele ouviu um documentário sobre Chico Xavier. E aquilo tocou tanto o coração dele que ele se sentiu com a fé bem estimulada e fez uma oração a Chico Xavier, pediu ajuda, pediu intercessão. O fato é que, a partir desse momento, esse homem foi se curando, melhorando, até que, 6 meses depois, ao invés de estar morto, estava totalmente curado. Sem que nenhum tratamento diferente tivesse sido realizado, a não ser as suas preces diárias a Chico Xavier. Tão feliz esse homem ficou, que ele resolveu vir a Minas Gerais para agradecer pessoalmente a Chico. Quando chegou em Uberaba, com um intérprete, um familiar, esse homem falava que nas preces dele, numa das preces, ele tinha visto a presença de um espírito e deu uma descrição. E o Chico olhou e falou assim: tragam o quadro de Dr. Bezerra. Trouxeram uma fotografia do Dr. Bezerra. Quando mostraram lá para o japonês, ele desmontou. Falou: esse homem que veio, esse homem me visitou lá no Japão. O homem não era espírita, nunca tinha ouvido falar de espiritismo, mas foi socorrido. Devia ter uma fé que remove não só montanhas, mas males também. Não é? Então veja, a ação dele no mundo espiritual é uma ação global. Ele movimenta no plano espiritual hoje uma falange imensa de espíritos que estão obviamente ligados a ele, ao coração dele, distribuindo bênçãos para todos nós. Seguindo.
Bezerra não pode ser visto apenas como um benfeitor, mas ele também deve ser visto por nós como um instrutor. O benfeitor é aquele que socorre, é aquele que foi ver lá o japonês, é aquele que foi ver aquela mulher que estava lá com problema de parto, aquele que estava com câncer, aquele que tem um coração, aquele que faz cirurgia, aquele que ajuda. Mas ele é também um instrutor. E nessa mensagem dele aqui, através do Chico, fica muito claro o que ele diz: meus filhos, em nome do nosso Mestre Jesus e de nossa Mãe Santíssima, estamos trabalhando pela harmonia de vossos corpos. Ao benfeitor, estou ajudando vocês. Aí vem um instrutor falar: trabalhai conosco pela harmonia de vossas almas. Deu para perceber? Então, quando nós formos pensar e pedir uma ajuda para Bezerra de Menezes, e devemos fazê-lo, com a certeza de que ele está cumprindo isto, que ele está trabalhando pela harmonia dos nossos corpos, mas nós precisamos lembrar dessa segunda parte. Trabalhai comigo pela harmonia das vossas almas. Então nós devemos nos perguntar: o que em mim não está harmônico na minha alma? O que harmonia, equilíbrio, o que na minha alma está em desequilíbrio? É preciso a gente estar atento para isso e trabalhar em favor desta harmonia, porque a doença é a perda relativa da harmonia. Por isso que o Evangelho é um tratado de saúde. Perdão traz harmonia ou o ódio traz harmonia? Perdão. A paz ou a guerra? O ódio ou o amor? Então, o que em mim está desarmônico? A gente se olha no espelho: estou com uma gordurinha aqui, estou mais gordo aqui, tal, aqui estou com umas... Como é que é? Pé de galinha, é isso? Pé de galinha. Então precisamos ver os pés de galinha da nossa alma. Isso? Estou muito irritado, estou muito nervoso, estou muito bravo, estou muito impaciente. Eu estou com uma vontade de socar fulano. Estou com vontade de jogar tudo para o alto. Estou com vontade de... Sabe quando a gente está meio encapetado? Então não adianta continuar assim: doutor Bezerra, me ajude, vou lá no centro tomar um passe hoje, vou passar essa de Bezerra, sair daqui desgraçado, daquele cara que eu vou acabar com ele amanhã. Próximo. Uma das frases muito interessantes do Bezerra, que inclusive está na camisa estampada aqui do nosso grupo, né? Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Por exemplo, se a gente recebe uma ofensa, alguém nos injuriou, nos machucou, a gente está com um espinho do ódio, da raiva, do ressentimento. Sem Jesus, a nossa vida, nós que somos uma flor, vamos ter 1000 espinhos. Agora, com Jesus, esse espinho tem 1000 flores. Porque com Jesus, esse espinho, ele é uma proposição de ser o quê? Diluído. Quais são os propósitos do Evangelho? Mansidão, amor, perdão, caridade,
benevolência, tolerância, fraternidade. Muita gente diz, mas tudo isso é para ser santo. Não. Tudo isso é para que a gente viva melhor. Que a gente tenha mais paz no nosso coração. A grande vantagem do perdão não é a vantagem para quem é perdoado, mas a vantagem para quem perdoa, porque fica mais leve. A gente se livra de carregar um peso. Quando a gente, perdoa e aí então abafa o ódio, nossa, isso é uma bênção para a nossa vida. Por isso Jesus disse, e Dr. Bezerra certamente se inspirou nessas frases de Jesus. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Agora, sem Jesus, sem o Evangelho, sem essas propostas, a nossa vida emocional, ela pesará muito mais. Próximo. Outro questionamento do instrutor Bezerra. Meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre. Aqui foi uma canelada, não é? Porque a gente às vezes fala isso, né? Jamais vou perdoar isto, jamais, né? Isso aqui não tem perdão. Então ele diz que a gente pode até ter esse direito, desde que a gente então também não erre, não se equivoque, não faça besteiras e bobagens. Alguém está aqui nessa condição? Quem já errou aqui? Vamos ver, levante a mão. Ótimo, glória a Deus, que coisa bonita. Próximo. Ele falece no dia 11 de abril. A família estava muito preocupada, além da tristeza, da perda, eles estavam muito preocupados com a questão financeira deles. Como é que se ia a vida a partir de então? No dia 12, tinha sessão espírita no Centro Ismael, onde Bezerra era um dos participantes e trabalhadores. E vocês imaginem quem é que apareceu nessa sessão. O próprio Bezerra. E ele incorpora num dos médiuns e dá a seguinte mensagem. Acho que agora eu vou precisar de luz. Paz. Quanta ventura goza minha alma. Quando sonhei, eu, alma pecadora, filha dos vícios e do crime, que no dia em que meus companheiros discípulos do Evangelho comemoram a Quinta-feira Santa, relendo para melhor gravarem nos seus corações o testemunho de Jesus, e eu vir em espírito
assistir a esta comemoração. Mãe Santíssima, puro abrigo de todos os infortúnios, manancial celeste que dessedenta todas as almas, foste tu, de certo, meiga mãe, que dirigindo ao Senhor essa oração, que só a Virgem Imaculada pode formular, despista minha alma das impurezas do mundo que acabo de deixar, e me restitui ao teu Filho amado, como se eu houvesse sido na terra verdadeiro discípulo seu, como se tivesse direito a sentar-me à mesa do banquete divino para comer o sagrado pão e beber o generoso vinho. Como isto é belo! Como isso eleva as nossas almas! Obrigado a todos vocês. A todos obrigado. O Bezerra estará sempre unido aos vossos corações. O Bezerra pede a Deus, e Deus há de permitir que Ele continue trabalhando com vocês na seara bendita. Dizei à minha velha companheira, aos meus filhos, que eu tinha razão de lhes aconselhar que não chorassem por mim. Sou feliz, muito feliz. O futuro deles a Deus pertence. São segredos do amor. Que eles leiam o Evangelho e meditem as palavras de Jesus quando disse: as aves não semeiam, não cegam e vivem. Há uma sementeira celeste sempre abundante de frutos para aqueles que volvem com os olhos ao semeador divino. A todos vocês, a todos nós, assiduidade no trabalho, dedicação. O velho companheiro Bezerra nos estará sempre esperando no amor e na caridade. Salve Bezerra de Menezes.